Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a TV de Farroupilha, a nossa TV Cidade. É claro que você nos acompanha, também tem a oportunidade de prestigiar a nossa programação pelo Facebook da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha, curta a nossa página, siga-nos, nos acompanhe e prestigie diariamente das 19h30 até as 20h30, a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. O programa Cidade Aberta entra no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. O CID está em 2 endereços para lhe facilitar aqui em Farroupilha, e os 2 aqui na área central da nossa cidade, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele, tem o CID. Portanto, quando você precisar de exames e procedimentos por imagem, não pense 2 vezes, confie e vá direto ao CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. O programa Cidade Aberta de hoje tem a honra, a alegria de receber uma liderança política da nossa região. Está conosco, vou apresentar em seguida, o vice-prefeito da cidade de Caxias, Ricardo Fabris de Abreu. Vice-prefeito que é novo na área política, foi eleito no ano passado, na coligação, então na chapa que foi a vencedora, encabeçada por Daniel Guerra, para administrar a cidade de Caxias do Sul pelos 4 anos a partir de 2017. Uma votação extraordinária na cidade de Caxias do Sul no pleito do ano passado. Ricardo Fabris de Abreu também tem muita ligação com o município de Farroupilha, porque trabalhou por muitos anos aqui na cidade, na vara do trabalho, e também conhece muito bem a nossa cidade. Enfim, a vida política recente do vice-prefeito de Caxias do Sul, a questão também dos temas regionais que preocupam o vice-prefeito, e eu destaco a segurança pública, que é uma das meninas, ou é a menina dos olhos do nosso vice-prefeito de Caxias do Sul, e também um pouco sobre a questão do relacionamento seu, a gente sabe que é conturbado, de conflito com o atual prefeito de Caxias do Sul, o prefeito Daniel Guerra. Por isso, com muita alegria no dia de hoje, recebendo aqui nos estúdios do programa Cidade Aberta, da nossa TV Cidade, o vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris de Abreu, a quem eu cumprimento, agradeço pela visita à nossa TV Cidade. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa que tem tanta audiência, da Cidade Aberta aqui na TV Cidade Farroupilha. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. A sua ligação com Farroupilha é uma ligação bastante próxima, muito, ou uma parte da sua vida profissional também, vice-prefeito de Caxias do Sul. O senhor manteve aqui na cidade de Farroupilha, né? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu sou servidor da Justiça do Trabalho, e trabalhei aqui em Farroupilha com muito prazer de julho de 1995 até o final do ano de 2006, quando fui removido a Porto Alegre. Trabalhei aqui por mais de 11 anos. Sim. Na vara do trabalho. Na vara do trabalho. Na época era Junta de Conciliação e Julgamento. Sim. Passou a ser vara do trabalho mais adiante com a extinção da representação classista, que ocorreu por volta de 98, 99, quando saíram os últimos representantes classistas. Depois de 2006, o senhor passa a trabalhar em Porto Alegre, então é isso? Porto Alegre. Trabalhei na sede do tribunal em Porto Alegre, em 2006. No ano seguinte, fui removido ao litoral, trabalhei em Osório. 2007, então? 2007, desculpe. 2007, eu fui removido para Osório, meados de 2007. Fiquei em Osório por 5 anos, uma cidade muito agradável, muito boa para se morar, e pretendi até ficar em Osório. Mas nós tivemos também em 2011, no final de 2011, com o advento do processo judicial eletrônico, certo, foi criada a 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. Foi uma vara que já iniciou com o processo eletrônico. Na época, Caxias do Sul necessitava, tinha demanda. Na época tinha essa demanda, foi criada em seguida a 6ª Vara também, que é uma vara especializada em acidentes do trabalho.
E naquela época eu fui convidado pelo juiz Adriano Williams, que é, aliás, hoje está em Farroupilha. Hoje está em Farroupilha, meu amigo, foi meu chefe. Ele me convidou e eu, então, voltei para a minha cidade natal. Voltei para Caxias do Sul. Em 2011, isso? Em 2011. Novembro de 2011. Sim. Novembro de 2011 voltei a Caxias do Sul e permaneci. Estou em Caxias do Sul, né? Licenciado. Atualmente licenciado, claro. Atualmente licenciado, porque com a eleição, né? Eu fico licenciado agora. Estou ainda formalmente com lotação na vara. Sim. Mas dificilmente eu retornarei, porque eu estou próximo da aposentadoria. Eu já completei 35 anos de contribuição, né? E devo me aposentar, então, nos próximos 2 ou 3 anos, quem sabe. Ainda no exercício do mandato. Ainda no exercício do mandato. De vice-prefeito de Caxias do Sul. Como se dá o ingresso de Ricardo Fabres e Abreu na política? A gente sabe que a sua vivência na militância política, ela é bastante recente. Esse ingresso na política acontece no ano de 2016, quando o senhor é convidado, então, para juntar-se a Daniel Guerra como vice-prefeito? Exatamente. A minha militância política anterior a 2016 é zero. Zero. Nenhuma. Eu até pouco interesse tinha pela política, tinha uma ideia, uma opinião muito generalizada sobre a política. E o que ocorre? Desde 2013, 2014, eu tinha uma demanda pessoal, uma ação popular contra o município de Caxias do Sul, voltada ao patrimônio histórico. Eu movi uma ação popular na época contra o município de Caxias do Sul, pretendendo o tombamento da antiga metalúrgica Bramo Eberle S.A., a Maesa. O prédio da Maesa. O prédio da Maesa. Era uma demanda particular, eu sempre tive moro na região, no bairro, ali perto, e eu tinha muito interesse que esse patrimônio fosse preservado. Essa demanda me deu alguma visibilidade e me levou à Câmara de Vereadores, porque foi formada, então, na Câmara de Vereadores uma comissão para a preservação desse patrimônio histórico. Ali na Câmara de Vereadores eu conheci o atual prefeito, então vereador, Daniel Guerra, porque ele... Pelo PRB? Ou ainda não? Não, eu não tinha partido nenhum. Não, mas o Daniel Guerra já estava no PRB. Eu acredito que sim, o PSDB, eu não lembro bem disso, acredito que sim no PRB. Provavelmente já no PRDB, eu não lembro quando houve a mudança de partido dele. Mas não se falava de política na época. E ele me atendia, tinha preocupação também com a preservação do patrimônio. E ali surgiu a ideia de eu concorrer a vereador. Vereador. Exatamente. A ideia era concorrer a vereador. Era isso que eu... Ele sugeriu que eu poderia ingressar no partido, no PRB, e concorrer a vereador. Eu pensei, por que não? Como eu falei há pouco, eu estou próximo da aposentadoria. Eu disse, olha, pode ser uma experiência, dificilmente eu vou me eleger a vereador, porque é muito difícil. Vereador realmente é uma eleição muito difícil em Caxias do Sul. Ainda mais em Caxias do Sul. Ainda mais em Caxias do Sul, é muito concorrida. Não é? Eu disse, mas vai servir de experiência, quem sabe lá para 2020, quando eu já estaria aposentado, e por que não? Não vai doer concorrer a vereador, né? E fui nisso, né? E num determinado momento, lá pelas tantas, há um ano atrás, algo assim, né? Eu fui surpreendido com o convite dele. Do próprio Daniel Guerra? Do próprio Daniel. Pessoal dele, eu não esperava isso. Eu não esperava. Inclusive, eu estava até auxiliando a buscar possíveis candidatos à chapa para a chapa majoritária do PRB, exatamente. Eu até dava sugestões de essa ou aquela pessoa que poderia integrar a chapa, e fui surpreendido com o convite. O convite veio de repente, não é? E me foi dito, não, tem que decidir agora, porque nós já vamos informar a imprensa, já vamos, enfim, nós temos em seguida, as vésperas
Da convenção? Da convenção do partido, queria homologar a chapa, né? Ou seja, não houve muito tempo para pensar. Não houve ou nada. Sim ou não? Não, foi de surpresa mesmo, né? E aqui estou. Sim. E aí aceitou ser candidato a vice-prefeito? Aceitei. Aceitei por quê? Sempre pensando na questão do vereador. Naquele momento eu disse, bom, nós vamos concorrer a vereador, há uma grande probabilidade que nós vamos ficar em terceiro lugar, essa era a minha convicção, eu nunca acreditei que pudesse ser eleito com isso, né? Nunca tive fé nisso, achava uma coisa impossível. Você concorrer, assim, no meu caso, do nada e numa disputa tão forte como é a Prefeitura de Caxias do Sul, eu não imaginava. Mas em terceiro lugar é plausível, provavelmente vamos fazer ali uns 30 mil votos, isso te dá uma boa visibilidade para lá adiante concorrer a... 4 anos depois. 4 anos depois concorrer a vereador. Certo. Essa foi a ideia. Naturalmente, naquele momento que eu fui convidado a concorrer a vereador, e eu fui convidado numa situação que não me permitia recusar, eu coloquei algumas condições ao então vereador Daniel Guerra, ao candidato a prefeito. Eu disse, muito bem, eu vou aceitar... Ser candidato a vice? Eu vou aceitar ser candidato a vice, mas teremos algumas condições que eu quero deixar claro agora para evitar problemas futuros. Porque se tu concorre, tu sempre concorre pensando em vencer, naturalmente. Óbvio. Óbvio. Por menos chance que se tenha, não, eu vou entrar nessa corrida, eu vou dar um melhor, eu vou tentar chegar no fim, né? Então nós temos que trabalhar com a hipótese de vencer a eleição. Naquele momento, e isso até, vejam os senhores que estão nos vendo aqui, foi até profético, meu caro. Porque eu disse para o Daniel, nós temos que ter em conta que nós não nos conhecemos. Tá? Eu até brinquei, usei uma metáfora até cru, disse, olha, isso aí é como tu conhecer a noiva bêbado na festa. Você conhece, casa e depois não dá mais para se arrepender. Eu disse, se isso acontecer e nós formos eleitos, nós vamos ter 4 anos de convivência. De convivência. Né? E certamente nós teremos experiências agradáveis e desagradáveis nesses 4 anos, porque nós não nos conhecemos. Nós não tínhamos uma relação de amizade, não temos, né? Eu disse, então, dito isso, eu não preciso nem esclarecer para os senhores o que aconteceu depois, que é de conhecimento público e notório. Além disso, eu falei para o Daniel também que eu não estaria disposto a gastar dinheiro com política, com campanha, né? Eu disse, eu não vou fazer, não vou. Faria o corpo a corpo e deu. Faria o corpo a corpo, fiz uma doação para a campanha que eu achei justo fazer, equivalente ao que eu imaginei que eu gastaria como para uma campanha simples para vereador. Sim. Não, eu iria gastar esse dinheiro para fazer alguma mídia, panfletos, enfim. Sim. Algum material. Algum material bom, né? Eu vou fazer essa doação devidamente legalizada, claro, fiz a doação. Também disse ao Daniel que na hipótese de um segundo turno eu não aceitaria eventual coligação, se fosse necessária, com pessoas diretamente ou partidos diretamente envolvidos com corrupção, que isso é um mal, é uma pestilência que está espalhada no Brasil. Eu não iria me aproximar disso naquele momento. E por último, e importante também, eu deixei bem claro que na hipótese de ser eleito, eu não me submeteria de maneira nenhuma, a ser um vice-prefeito com um papel meramente figurativo. Ou decorativo. De maneira nenhuma. Seria um vice-prefeito atuante. Atuante e com atribuições específicas, especialmente em 2 áreas que me interessam muito. A segurança pública, supervisionar, coordenar ações de segurança pública. Eu sou autodidata nesse aspecto, eu não tenho formação em segurança pública, mas eu leio, estudo, visito, inclusive em outros países, quando eu viajo, prefeituras, polícias, tenho muita proximidade com as forças de segurança do Estado, me interesso muito
Vou em operações de segurança, a campo, quando, como se chama, eu sou operacional nisso, faço questão. Sei a dificuldade que nós enfrentamos, a sociedade, o Estado enfrenta. Sei as dificuldades que as pessoas diretamente ligadas à segurança pública enfrentam. E além da segurança pública, a área do direito, naturalmente, que eu sou egresso disso. Claro. Né? Nós temos na nossa lei orgânica em Caxias do Sul uma previsão já de ter uma advocacia geral do município, uma AGM, e já passou da hora de consolidar todas as diversas procuradorias que nós temos em Caxias do Sul, na administração direta e indireta, e veja bem, Caxias do Sul... Centralizando numa advocacia geral. Caxias do Sul é uma administração muito grande, né? Nós temos Codeca, nós temos PAN, nós temos SAMAI, nós temos toda... Só o SAMAI, por favor, é um orçamento incrível. E toda a administração direta, nós temos a própria FAS também. A Fundação de Assistência Social, né? Nós temos sociedades de economia mista, que é o caso da Codeca, nós temos autarquias. E já passou da hora de consolidar todas as procuradorias numa advocacia geral do município. Para quê? Para não ter, ou para ter o mínimo possível, de politização nos processos. E, ironicamente, até podemos falar nisso depois, eu hoje sou vítima de uma politização da Procuradoria... Da Procuradoria do município, da Prefeitura. Do município. Nós temos uma Procuradoria do município com pessoas capazes, naturalmente, porém, há cabresto na canga do prefeito. Isso não pode acontecer. A Procuradoria do município é o cérebro do município. A Procuradoria do município não pode se desviar da legalidade. O político até pode tentar fazer alguma coisa no sentido dentro do permitido da lei. Mas a Procuradoria tem que seguir estritamente a lei. Estritamente. Ponto. Essas foram as minhas demandas. Lá no início. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Na volta a gente segue falando com o vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres de Abreu, que hoje está aqui na TV Cidade, e no segmento a seguir também vamos falar então como começou esse desgaste, essa zona de conflito com o atual prefeito de Caxias do Sul e a situação que vive hoje o município de Caxias do Sul. E depois falaremos também sobre os projetos, e há um projeto bastante interessante que o vice-prefeito de Caxias do Sul capitaneou na região para o cercamento eletrônico regional, inclusive visitando o próprio município de Farroupilha, buscando apoio aqui na nossa cidade. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta, que está no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última geração de tecnologia que garantem toda a qualidade nos seus procedimentos. Fique conosco, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência.
Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Retornando com o Cidade Aberta, Canal 14, TV Cidade, a TV de Farroupilha, estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Olha aí, hein? Tem raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, alguns dos procedimentos que o CID é especialista. Por isso, confia o CID, procure o CID na necessidade de exames por imagem. TV Cidade Farroupilha é o endereço, é a nossa página no Facebook. É nosso convidado no programa de hoje, o vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres de Abreu, hoje filiado ao PSD. Até eu gostaria, dando continuidade ao que a gente vinha conversando, o senhor vinha relatando no segmento passado, do primeiro segmento do programa, vice-prefeito, depois da eleição, vem o segundo turno da eleição, no final do mês de outubro do ano passado. Daniel Guerra e Ricardo Fabres de Abreu são eleitos com ampla maioria para governar em Caxias do Sul pelos 4 anos a partir de janeiro de 2017. Não deu 3 meses e já houve conflitos públicos, podem ter iniciado os conflitos ainda antes que talvez não tenham vindo ao público. O que mudou ali? Quando é que começou realmente, não sei se é essa expressão que eu possa usar, mas azedar o clima entre o prefeito e o vice-prefeito de Caxias do Sul eleitos? Pode usar sim, porque... Azedou mesmo? Sim, azedou define bem. Os conflitos iniciaram no dia 1º de novembro de 2016. No dia seguinte à eleição. Por quê? Houve uma mudança já no domingo da eleição. O que se tinha combinado inicialmente era que eu e ele, cada um aguardaria o resultado da eleição na sua casa. Sim. Essa era a ideia. E que, terminada a apuração, nós nos dirigiríamos então ao comitê eleitoral e ali ou faríamos o discurso de agradecimento na hipótese de eleitos, ou então, naturalmente, na hipótese de ficar em segundo lugar, da mesma forma, agradecer, porque sabíamos que faríamos muitos votos já naquele momento, né? E então cumprimentaríamos o vencedor, que na época era o Edson Nespolo e o Toninho Feldman, né? E assim seria. Houve uma modificação e o Daniel resolveu, queria aguardar, que ele sempre ia na igreja de São Pelegrino. Vai à missa no São Pelegrino. E vai à missa no horário, porque eles todos os domingos, ele me disse, não, mas todos os domingos eu vou ali. Eu disse, pois é, Daniel, mas esse não é um domingo como qualquer outro. Esse é um domingo diferente. É o domingo que tu vai ser eleito ou não, prefeito de Caxias do Sul, né? E também porque eu não acho que uma igreja, é uma convicção minha daí, seja um local adequado para tu misturar a política. Eu não gostei dessa coisa de celebrar na frente da igreja, ali, não gosto, é uma coisa pessoal minha. Acho que tu não mistura a igreja com política, até porque não é coroação de rei, né? Não é, tu não deve dar qualquer tipo de aspecto divino a uma eleição para prefeito, que é o que acabou ocorrendo. Feito isso, nós não nos falamos, não podemos nos falar ali no momento da vitória, o que seria o adequado, deveremos estar os dois ali. Juntos, lado a lado. Os dois lado a lado. Isso é o que se espera que aconteça. No processo democrático.
Eu, naturalmente, no dia seguinte, então, na segunda-feira... E aí o Daniel está na frente da igreja de São Pelegrino, já reconhece a vitória ali mesmo, sim, e vai a pé até a prefeitura. Corre até a prefeitura. Sim, vai correndo até a prefeitura. O vice não participa nesse momento. Não, até porque eu nem tenho fôlego para correr até a prefeitura. O Daniel é mais jovem, consegue, né? Sim. Eu, se faço isso, tenho que chamar a ambulância ali para me levar, né? E feito isso, né? O after day, dia depois. No dia seguinte, eu peguei então eu liguei. Acordou o vice-prefeito definitivamente? Acordei o vice-prefeito, liguei para o Daniel para cumprimentar pela nossa vitória, né? E já naquele momento houve, então já atendeu o telefone uma secretária, alguém dizendo que o Daniel só poderia me atender na quarta-feira, que ele tinha uma agenda. Ali começou o distanciamento. Foi isso que aconteceu. No dia seguinte, o vice-prefeito eleito não consegue conversar com o prefeito. No dia seguinte, e daí eu vi assim, olha, nós estamos com um problema. Foi isso que aconteceu. Sim. Ou seja, um gelo de uma semana e meia quase. Um gelo... E não houve ligações, não houve contatos nesse período? Contato nenhum. Nenhum. Nunca me contatou. Aí depois o senhor volta a ligar para ele na quarta-feira? Ah, sim. Depois conversamos, naturalmente. Mas tem mais, não é só isso. Mas então não foi somente esse gelo tomado logo no primeiro dia depois da eleição da vitória? Não, não foi. Não foi, infelizmente, porque, claro, para mim foi uma experiência inédita, porque foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha sido eleito a nada, muito menos a vice-prefeito, obviamente, né? Mas eu estranhei muito a minha exclusão de todo o processo de transição de governo. Eu não participei. Nada, em nenhum momento. Eu não ficava sabendo das reuniões, nem o que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo quem eram os candidatos e quem seriam os secretários. Os secretários por meio da imprensa. Rádio, jornal, TV. Isso é absolutamente irregular. O vice-prefeito, ele tem que participar disso. É claro que quem escolhe, quem dá a palavra final é o prefeito. Eu nunca tive nenhuma dúvida a esse respeito. Agora, os senhores observem bem que eu preciso saber quem são. Até porque o vice-prefeito é prefeito também. Há momentos em que tu tem o exercício da prefeitura e que é necessário conhecer quem são os secretários para dar continuidade ao trabalho. O vice-prefeito, os secretários devem ser também da confiança do vice-prefeito também. Né? Um exemplo que eu posso, óbvio, eu como venho do judiciário, os senhores imaginam, 35 anos de judiciário, obviamente na região toda há diversos advogados que gostam muito de mim e diversos advogados que não gostam nem um pouco de mim, pelo resultado que tiveram em processos que patrocinaram. Né? Nem esses que gostam muito e nem os que não gostam serviriam para ser procurador-geral do município, por exemplo. Precisa ter no Procuradoria-Geral uma pessoa equilibrada, que não tenha esse tipo de vínculo com o prefeito. Uma pessoa que esteja adstrita ao cumprimento da lei. Como eu não participei da equipe de transição, o Daniel Guerra, por exemplo, ele poderia, não foi o caso, mas ele poderia ter colocado na Procuradoria-Geral um desafeto meu, ou um grande amigo meu. E isso não é bom para a cidade. Não participei da equipe de transição, me manifestei a esse respeito, disse, olha, isso não está correto, ouvi todo tipo de justificativa que foi feito. Tanto que lá no final do ano, em dezembro, eu resolvi sair do partido. Eu disse, eu não vou ficar afiliado ao partido. Ainda antes da posse. Sim, antes da posse. Isso foi lá em dezembro, né? Eu disse, eu vou sair do partido. Quando eu anunciei que ia sair do partido, lideranças do partido de Brasília vieram falar comigo. Fui convidado até ir a Brasília
na direção nacional do partido e colocaram a importância que seria para o partido, para Caxias do Sul, tu ter uma chapa pura, o prefeito e o vice-prefeito do mesmo partido. Eu expus as minhas dificuldades. Naquela época foi dito, não, nós vamos conversar com o prefeito e isso vai se resolver. Realmente eu preciso ter, até porque até pessoas para eu trabalhar. Eu não tenho uma equipe até hoje. É o vice-prefeito e o Ricardo só? Sim, o gabinete do vice-prefeito sou eu. Eu não tenho um chefe do gabinete, não tenho um secretário. Isso o prefeito podou? Sim, ele simplesmente não nomeia, ele se recusou a nomear, porque a prerrogativa de nomeação é dele. Né? E eu, muitas vezes, eu disse, eu não tenho nenhum interesse, até necessidade de cargo comissionado. Eu posso requisitar, eu verifico aqui na prefeitura, certamente há servidores interessados em trabalhar com o vice-prefeito. Eu posso selecionar dentro do quadro de servidores. Quadro geral de servidores. Claro, não há necessidade de cargo comissionado. Tá? Mas isso não me foi dado. Né? E, infelizmente, tudo continuou da mesma maneira. Eu não consegui ter atribuições, como me foi prometido e como é devido. Eu não tenho pessoal para trabalhar. Começaram a acontecer coisas prosaicas. Por exemplo? Ridículas, até como, por exemplo, eu não tenho carro. A prefeitura, eu não tenho acesso aos veículos. A um veículo da prefeitura, o veículo oficial do município. Ao veículo da prefeitura. O que é errado e o que é ilegal. Porque nós temos que considerar que se eu estou me deslocando a trabalho do município, no expediente, com um veículo meu particular, como eu faço, e eu sofrer um acidente... O município responde. Não, eu respondo. Exatamente. Eu respondo. Sim. O município, nesse caso, vai responder de qualquer maneira, porque eles já estão avisados disso. E se acontece com o carro do município, com o motorista, que é por isso que tem... Isso não é só com o vice-prefeito ou com o prefeito, é com qualquer servidor. Existe o que se chama responsabilidade objetiva do poder público, do município. Se acontece um acidente que machuque alguém ou que tenha danos materiais com um veículo do município sendo conduzido por um motorista do município, isso é a prefeitura que vai resolver isso, que vai arcar, que vai ter que indenizar ou não, ou até pagar uma indenização. Mas não a pessoa, não essa pessoalização. Isso é ilegal. Mas o que eu me refiro não é isso. Eu não tenho carro e daí se chegou ao ponto, por exemplo, de suprimir a minha vaga de estacionamento. A vaga de estacionamento? Sim. O vice-prefeito de Caxias do Sul, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, o segundo maior colégio eleitoral, o segundo maior polo metal-mecânico do Brasil, o vice-prefeito não tem vaga de estacionamento para estacionar o seu carro. O que eu posso dizer disso? Isso é uma situação constrangedora, é uma situação ridícula que expõe a chacota, que expõe ao ridículo, não a minha pessoa. Porque eu não dou a mínima bola. Eu simplesmente chego ali, coloco na primeira vaga que eu tiver reservada de viaturas, salvo para portadores de deficiência ou idosos, mas onde eu tiver... Eu deixo o meu carro ali, todo mundo sabe que é meu carro e quero ver quem é que diga que não. Mas o fato de eu não ter oficialmente uma vaga para estacionar é uma coisa prosaica. O objetivo é desprestigiar a minha pessoa, mas desprestigia o município. Esse é o ponto que nós chegamos. E o fato, quando o Ricardo Fabris Abreu toma a decisão no mês de março de renunciar ao mandato de vice-prefeito de Caxias do Sul e depois, ainda antes da data dada pelo próprio vice-prefeito que estaria renunciando no dia 31 de março, volta atrás. Fala um pouquinho sobre essa sua tomada de decisão. Estou pegando minhas malas, estou indo embora. Exatamente. Vou deitar o cabelo, como se diz. Exato. O que aconteceu? Quando chegou ali no início de março, então passou novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 4 meses.
eu percebi que a situação não iria se modificar. Não vai se modificar. E eu pensei o seguinte: qual é a razão de eu ficar aqui sem ter atividade nenhuma, perdendo tempo da minha vida, ganhando menos, porque, para quem não sabe, eu não recebo, eu abri mão de receber subsídio da prefeitura lá. Para que eu vou ficar aqui e ainda me sujeitando a esse tipo de palhaçada e desaforo do Daniel Guerra? Eu não preciso disso, né? Tomei uma decisão que para mim foi óbvia: eu vou embora. Fiz uma carta manifestando a intenção de renunciar, um ofício ao presidente da Câmara de Vereadores, que eu iria sair no final do mês. Por que no final do mês? Porque nós estávamos quase no meio do mês de março e eu precisava tratar do meu retorno ao tribunal. Porque a minha saída do tribunal criou uma expectativa de ausência por 4 anos. Naturalmente, outras pessoas vieram ocupar os espaços que eu ocupava. E eu não poderia simplesmente renunciar naquele dia ao mandato e no outro dia eu iria ficar sem trabalho, porque eu precisaria de uma semana, 10 dias, 15 dias, talvez um mês para poder voltar ao tribunal, para fazer todo o procedimento burocrático. Esse foi o motivo que eu fiz. Eu não estava planejando em desistir depois, eu não estava planejando em fazer qualquer manobra política, eu simplesmente vou embora. Porém, eu admito e eu digo para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento... Foi uma decisão precipitada? Foi. Eu dizer isso. Foi uma decisão precipitada. Foi uma decisão que eu tomei sozinho, eu não consultei ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum vereador, nenhum político, nenhuma pessoa. Eu tomei essa decisão sozinho. E fiz, porém, foi precipitada porque eu não fui capaz de, naquele momento, dimensionar o impacto que a notícia do vice-prefeito de Caxias do Sul geraria. Eu, como servidor público, eu estava habituado a me exonerar de funções. Eu era diretor aqui em Farroupilha, eu mando uma carta lá para Porto Alegre, para o tribunal, olha, a partir do dia tal eu não quero mais porque eu vou para Osório. Lá em Osório eu vou para Caxias, vou para Porto Alegre. Isso é uma coisa comum, corriqueira. Era essa, eu como pouca prática na política, eu realizei esse ato como um mero ato administrativo. Não, eu estou informando que eu vou sair. Ninguém tem nada com isso. Esse foi meu erro. Não, todo mundo tem com isso, porque no dia seguinte da notícia, parecia que havia eclodido a Terceira Guerra Mundial. Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, porque, meu Deus, aquilo deu notícia na Folha de São Paulo, Jornal Nacional, Fantástico, todos os jornais, todas as rádios foram me entrevistar em casa. Foi assim um fenômeno. Um fenômeno, uma intensidade que eu não esperava. Eu esperava, isso vai dar notícia no jornal amanhã e depois... Depois morre, ninguém mais fala nisso e eu vou para minha tranquilidade, vou ganhar menos, vou ganhar mais, vou trabalhar menos e vou me incomodar menos e vou ter a minha privacidade de volta. Essa é a ideia que eu tinha. Surpreendentemente, no dia seguinte, houve a primeira sessão da Câmara. Essa notícia para a Câmara foi feita uma segunda-feira. Nós temos sessões da Câmara em Caxias do Sul de terça a quinta. Na terça foi o assunto na Câmara de Vereadores, naturalmente. E ali na Câmara de Vereadores eu comecei a receber manifestações para que eu não saísse, para que eu reconsiderasse. Porque eu coloquei um termo, eu vou sair no final do mês. A qualquer momento eu poderia reconsiderar isso. Eu não renunciei, eu disse, eu comunico que irei renunciar no final do mês. No dia 31. Eu nunca escrevi irretratável, irrevogável, ou sei lá, qualquer notícia... Termo nesse sentido. Como foi dito por termo nesse sentido. Isso não ocorreu. Os vereadores, a maioria se manifestaram na Câmara pedindo a minha permanência. Quase que a totalidade, em conversas que tivemos
ali fora da sessão, e eu comecei a receber muitos pedidos para reconsiderar, por diversos motivos, e de segmentos que transitam em espectros muito antagônicos, muito distintos da sociedade. Por exemplo, eu recebi no meu gabinete um manifesto escrito da UAB, da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, definida como de esquerda, que é uma associação muito forte, pedindo que eu não saísse. Da mesma forma, eu recebi da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, de pessoas associadas assim, que seriam os empresários, a assim chamada direita. Eu recebi de membros do Judiciário, eu recebi de membros da advocacia, de populares na rua, políticos que me ligaram até de outras cidades, políticos que eu nem conhecia, pedindo que eu não fizesse isso por vários motivos. E daí eu percebi que a partir do momento que tu te colocas como eu me coloquei, numa situação de mandatário eleito com esse número de votos, 148.501 votos, que é muito voto, tu de certa forma te torna refém do teu eleitor. Tu tem esse compromisso com o eleitor. Não pode tomar uma decisão dessas sem ter individualmente ou isoladamente, sem ter uma razão, um motivo muito forte. Plausível e forte. Plausível e forte, né? Então eu concordo contigo, Adamati, que foi uma decisão precipitada, resultante da minha experiência política. Ou inexperiência política. Da minha inexperiência política, da experiência que eu tinha até então vivenciado na esfera administrativa também, né? Claro, experiência da esfera administrativa. Exatamente, foi precipitado. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida, então, com a parte final do programa Cidade Aberta, hoje recebendo a visita do vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris de Abreu. A gente volta já com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da saúde dos farroupilhenses. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200.
A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Estamos voltando aqui pelo canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, com a nossa TV Cidade. E claro, voltando também pelo Facebook TV Cidade Farroupilha. O apoio do Cidade Aberta é do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia, alguns dos procedimentos que o CID realiza aqui em Farroupilha. É nosso convidado nos estúdios, o vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris Abreu. Vice-prefeito, e a sua decisão depois, claro, vamos avançar um pouco mais porque tem muitos episódios para contar, claro. Mas a sua decisão mais recente agora, a questão de 10 ou 15 dias, e filiar-se, o senhor estava sem partido político desde o final do ano passado, agora no mês de julho o senhor tomou a decisão de filiar-se então ao PSD, Partido Social Democrático, PSD, que é o partido do vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, partido do senador gaúcho Lazier Martins, entre outras lideranças. Como o senhor tomou a decisão e o porquê da escolha pelo PSD? Pois é, eu então estava sem partido, né? E logo, para mim, rapidamente, eu aprendo rápido, eu percebi que sem partido é difícil na política. Até porque não é nem possível. Por exemplo, eu digo aos senhores, muitas pessoas não sabem, mas na hipótese de um afastamento do prefeito Daniel por questão férias, ou fica doente. Sim. Para eu estar no exercício do mandato, o mandatário em exercício, ele necessita de um partido. Ele tem que estar filiado a uma sigla política. Exatamente. Isso aplica até um deputado. Sim. Eu posso ser um suplente e acontecer alguma coisa, eu sair do partido. Mas se eu for chamado e for entrar em exercício, eu vou ter que me filiar em algum. Não existe no nosso sistema, na nossa legislação eleitoral brasileira, um mandatário em exercício de mandato, um eleito, sem partido. Nós não temos na Câmara de Vereadores um vereador sem partido. Ele precisa estar em algum partido. E eu pensei, puxa vida, eventualmente eu tenho que ingressar em algum partido. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um ninho, eu preciso ter o apoio de algum partido. E eu comecei a pensar nisso e comecei a avaliar qual é... Convites? Convites, vários vieram. De todos os partidos, praticamente? Muitos. Vieram muitos. Assim, de todos eu não diria, assim, sondagens, não partido, não convites diretamente, mas vem para o nosso partido, vamos conversar, mas assim, seguramente uma dúzia de partidos se cogitou isso, né? Até porque eu tenho muitos conhecidos em Caxias do Sul, a minha família é a 5ª geração em Caxias do Sul, então nós temos conhecemos muita gente, os políticos, todos, então os relacionamentos pessoais te aproximam disso. E o que ocorreu? O que ocorreu é que o PSD é um partido com poucas disputas internas nesse momento. É um partido que tem uma linha ideológica, doutrinária que me agrada. É um partido que seria um partido de centro, talvez centro-direita, alguma coisa assim, se pode definir dessa maneira, né? É um partido que ele atua tanto em segmentos mais vulneráveis da sociedade, camadas da população que necessitam mais atenção do Estado, como também em segmentos de pessoas de empresariado, por exemplo, né? Mas o que precipitou esse fato foi que numa recente viagem que eu fiz a Brasília, agora creio que algumas semanas, né? Eu tenho diversos amigos em Brasília, que devido ao judiciário, que trabalham em tribunais superiores e tal, e eu tenho uma amiga que é assessora do senador Aziz, que é do PSD da Amazônia. Eu não conheci o senador, mas ela é assessora
E ali, transitando pelo Senado, ela me levou até o gabinete do senador. E ali surgiu a ideia, por que não pensa no PSD? Me mostrou algumas coisas do partido, né? E eu disse, olha, uma hipótese, né? Eu falei, se nós temos o senador gaúcho aqui... O Lazier Martins. Lazier Martins, um dos nossos 3 senadores, que ele é do partido. Eu disse, é verdade, ele é do partido, né? E vamos ali falar com ele, então. Né? Então eu fui visitar o senador, coincidentemente naquele momento ele estava recebendo a próxima Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, tive a oportunidade de conhecê-la também, e conversei com o senador brevemente. O senador me levou ao plenário do Senado, né? E foram feitas ali algumas considerações assim preambulares, assim, eu não decidi nada naquele momento, nem ele me convidou, mas ele disse, cogite do PSD, por isso seria bom, né, para todos, seria bom para Caxias do Sul, e vamos lá. E voltando a Caxias do Sul, então eu procurei... Depois o senhor se encontrou com o presidente Michel Temer também? Me encontrei no Palácio do Planalto. Sim, com o presidente Michel Temer, eu tive essa oportunidade, essa honra, encontrei o presidente em 2 oportunidades no mesmo dia. De manhã... no Planalto? De manhã no Palácio do Planalto, quando eu fui levar uma manifestação da UX, porque era justamente a cerimônia das modificações do financiamento estudantil. Me falha a memória agora o nome do programa. FIES. Exatamente, que bolsas então que vão beneficiar Caxias do Sul também. Né? Levei uma pequena lembrança, um documento de Caxias do Sul. À tarde eu fui no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, no gabinete da ministra Rosa Weber, que já foi minha chefe, ela foi presidente aqui do Tribunal da 4ª Região. Levaram um convite, se ela pudesse vir palestrar na UX, agora no 2º semestre, que temos o ano acadêmico do aniversário dos 50 anos da UX, né? E também à tarde, então, eu voltei à base aérea de Brasília. De Brasília, consegui uma agenda com o presidente Michel Temer na base aérea, enquanto ele aguardava o embarque para o voo a Hamburgo para o G20. Então foi um momento que se teve oportunidade de conversar mais, porque no nosso encontro da manhã foi dito a ele que eu era egresso da Justiça do Trabalho, e como estava em vias de ser votada a reforma trabalhista... No Senado Federal. No Senado Federal, e isso iria ensejar depois alguma medida provisória para adequar, ele disse, podemos conversar, trocar umas ideias sobre isso rapidamente, né? Porque sempre é bom, de última hora, assim, porque ele teria que talvez vetar alguma coisa, ou não. Então se aproveitou essa oportunidade, não foi pouco tempo, foram poucos minutos ali, mas foi uma conversa muito produtiva. Voltando então para Caxias do Sul, eu entrei em contato com o Dr. Sérgio Augustin, que é o presidente local do PSD, do PSD, com o vereador Kiko, que é o nosso vereador Kiko Girardi, que é o vereador do PSD. Acertamos o ingresso no partido. Nos deslocamos, então, fomos conversar com o vice-governador, o José Paulo Cairoli. Exatamente, que é uma figura distinta do PSD, é uma proximidade muito boa com o Piratini, a ser do mesmo partido do vice-governador. Hoje mesmo encaminhei algum material para ele e também para o secretário de Segurança, César Schirmer, que diz respeito à segurança pública. E feito isso, até o vice-governador até me prestou a deferência, inclusive veio a Caxias do Sul no ato da filiação. No ato da filiação, com que eu me senti muito honrado. Certo. Bom, um outro assunto que repercutiu muito na nossa região foi a decisão de Caxias do Sul, da Comissão Comunitária da Festa da Uva, mas respaldada pelo prefeito municipal, de não realizar a Festa da Uva, Festa Nacional da Uva, em 2018. É um erro estratégico?
é um erro fenomenal. Não é só um erro estratégico. É um desastre. Não só para Caxias do Sul, mas para a região. Isso é um desastre. E, por favor, os senhores, não se enganem, não acreditem na ideia que é vendida, que foi uma decisão da comissão comunitária ou do conselho, é isso. A decisão é do prefeito Daniel Guerra. Ele decide tudo, ele é centralizador, ele é autoritário, e ele compõe os conselhos, né, e diz aos conselhos como devem aconselhar. A decisão é dele, tá, e eu tenho certeza que ele vai pagar o preço dessa decisão. A festa da uva, ela tem uma importância muito grande, não só para Caxias do Sul, mas para a nossa região como um todo. Como um todo, né? Por quê? Eu não vou falar do fomento econômico, do dinheiro que a festa da uva traz para a região. Não vou falar disso porque isso é uma obviedade. Isso aí... Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. As estimativas que foram da última foi de 200 milhões de reais de ingresso de fomento econômico em Caxias do Sul. Fora a região. Comércio e serviços de Caxias do Sul. A questão é, o que é uma festa? Uma festa essencialmente é para trazer alegria e bem-estar para as pessoas. Uma festa, seja uma festa de aniversário muito pequena ou uma grande festa da uva, ela é composta por elementos básicos que são comida, bebida, música e reunião de pessoas num ambiente alegre. Esse é o objetivo de uma festa. A festa da uva, além disso, ela é um marco de Caxias do Sul. Durante a festa da uva, durante uma festa da uva, nós tivemos a primeira transmissão a cores para o Brasil. Para o Brasil. 1972. Foi 72 que teve ali. As festas da uva sempre foram prestigiadas por presidentes da República. A festa da uva, ela foi criada na década de 30, exposição agrícola industrial, que era no Batalhão de Caçadores, onde é o quartel, em Caxias do Sul. Depois se transformou em 32 na festa da uva. Só não teve a sua edição durante a Segunda Guerra Mundial, né? É um desprestígio para Caxias do Sul. Eu me sinto pessoalmente insultado com isso, como caxiense, como descendente de colono, graças a Deus. Eu sou a 5ª geração de colono aqui na nossa região, e nós temos que ter em conta aqui que na nossa região, colono é título de nobreza. Para mim, quando alguém me chama de colono, o senhor está me elogiando. Sim. Muito obrigado. Muito orgulho disso. E tu acabar com a festa da uva, isso para mim, meus caros, é como tu dizer, não vai ter Natal, não vai ter Páscoa, dizer para o teu filho... Não vai ter Réveillon. Não vai ter Réveillon, esse ano tu não vai fazer aniversário, meu filho. Não, que isso? Não pode fazer isso. Dizer que a festa tem que ser autossustentável. Autossustentável é coisa nenhuma. Já viu uma festa de aniversário dar lucro, meu caro? Ela não tem que ser autossustentável. Nós temos que distinguir que em Caxias do Sul nós temos duas festas da uva. Nós temos a festa da uva SA, que é uma empresa que administra ali os pavilhões e todos os eventos que ocorrem ali. Se o senhor quiser alugar os pavilhões para fazer uma formatura, uma festa, o senhor vai contratar com a festa da uva SA. O município é o maior detentor de ações. O município detém 97% da festa da uva SA. 97,3%. Se não dá lucro, se não é um bom negócio, então venda ações, faça alguma coisa. A festa da uva SA, ela paga dividendos, ela é uma empresa, ela tem que lucrar. Porém, nós temos a festa da uva comunitária, que é a festa da uva que nós conhecemos como festa da uva, que ocorre a cada 2 anos. A celebração, os desfiles, tudo isso aí quem organiza é a festa da uva comunitária, principalmente com trabalho voluntário. A festa da uva comunitária, a festa da uva, a meu ver, deveria ocorrer todos os anos. Eu não tenho dúvida disso. Então é um absurdo
Dizer que o município que ficou devendo, que deu 1.400.000 de prejuízo, mas não é prejuízo, meu caro. Isso não é prejuízo. Pode ter ocorrido um déficit na festa da UVSA de 1.400.000, mas o que é 1.400.000? Com um lucro de 200 milhões para a comunidade. Para a economia. Se for assim, tu vai ter que tratar toda a administração, vai ter que dar lucro. Então, assim, puxa vida, então eu não vou fazer campanha de vacinação grátis. As pessoas vão ter que pagar a vacina, porque o município gasta com vacinas e eu não tenho um lucro com isso aí, mas o lucro é o resultado do trabalho que tu realiza. Isso se aplica à festa também. Certo. O tempo está avançando, eu queria tratar sobre a questão da segurança regional também, cercamento eletrônico, possivelmente teremos que deixar para uma outra oportunidade. Mas eu queria lhe perguntar, vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres e Abreu, nesse panorama todo, nesse contexto todo, nessa relação difícil que se travou entre vice-prefeito e prefeito de Caxias do Sul, como está hoje? Continua pior? O senhor vê alguma chance de evoluir ou praticamente vai se arrastar assim até o fim? Relacionamento pessoal com o Daniel Guerra, não vejo nenhuma chance de melhorar ou evoluir. Não é isso? Como. Não tem isso, e a tendência é piorar. A perseguição aumenta? Sim. Tudo está sendo judicializado, só que o que acontece? Eu tenho razoável conhecimento de lei, de direito de processos administrativos, e eu estou abrindo o meu caminho ao facão. A relação institucional, ele terá que ser respeitado, ou senão ele vai responder lá adiante por improbidade por isso. Eu sou o vice-prefeito eleito de Caxias do Sul, não compete ao Daniel Guerra me excluir da prefeitura, e só quem pode fazer é a Câmara de Vereadores em situações excepcionais. Eu não sou subordinado ao prefeito, eu sou prefeito também, eu não tenho exercício. Ele tem as competências privativas dele previstas na lei orgânica, que eu respeito, sempre. Eu tenho as minhas competências que ele vai ter que respeitar na marra. Daniel Guerra vai me engolir, ele não vai me tirar da prefeitura, porque ele não manda em mim e eu não mando nele. Aliás, a nossa função constitucional é um ser fiscal do outro. Infelizmente, ele cria essa situação, para ele se colocou numa situação muito difícil, porque hoje o prefeito ele não tem paz, porque ele não pode ficar doente, não pode viajar, não pode tirar férias, não pode sair da prefeitura. E ele sabe disso. E ele vai ter que conviver com isso até dia 31 de dezembro de 2020, e eu vou realizar o meu trabalho, principalmente voltado para a segurança pública, da forma que for possível. E é o que eu prometi ao eleitor de Caxias do Sul. Na campanha, sim. Caso o senhor, por algum motivo, venha assumir a administração, a Prefeitura de Caxias do Sul, por um período qualquer que seja, o senhor mantém o que o senhor disse na imprensa, que exonerará todos os secretários? Todos, não sobra um. Nenhum. Secretários, sim, porque eu não confio em nenhum. Como é que eu posso confiar num secretário que não responde um e-mail meu? Como é que eu posso confiar num procurador que se presta ao papel de palhaço de assinar uma petição inicial de uma ação para cassar o meu mandato? Eu não confio nessas pessoas. Então, se tem algum secretário me ouvindo, os senhores tenham certeza. Não adianta me telefonar, como alguns fazem, ligar, dizer não, mas eu não tenho que dar a ver com isso. Não, o senhor tem tudo a ver com isso. No momento que eu assumir a prefeitura, e isso vai acontecer, por um dia que seja, nem que eu deixe vacante os cargos. E não nomeei ninguém no local, no lugar. O prefeito pode responder. Ali. O prefeito pode responder. Mas não tenha dúvida que no momento, no primeiro minuto que eu assumir a prefeitura, e quando isso ocorrer, todos os secretários, todos os diretores, todos os presidentes serão exonerados. Todos? Todos. Sim. Bom, para fecharmos, 2-3 minutos rapidamente sobre segurança pública. Nós vivemos um caos na segurança pública, Ricardo Fabres e Abreu. Vivemos um caos. Caxias tem uma triste notícia que pretende o secretário Malman, uma pessoa despreparada para a posição que ocupa, em que pese toda a carreira que ele tem, despreparado porque se submeteu ao prefeito Daniel Guerra,
está em vias de acabar com o convênio de policiamento comunitário com o Estado, com a Brigada Militar, que afeta toda a segurança da região. Eu hoje mesmo protocolei um extenso e bem elaborado pedido de providências ao Ministério Público de Caxias do Sul, e na próxima quarta-feira, dia 16, teremos uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar disso. Isso é um absurdo. E eu vou continuar o meu trabalho de consórcio municipal de segurança com os municípios vizinhos. O cercamento eletrônico? Principalmente o cercamento eletrônico, que é um assunto muito importante para se tratar, eventualmente. O senhor vai continuar percorrendo os municípios da região para trabalhar segurança pública regionalmente? Não só os municípios, como já estou tendo essa proximidade com o Palácio Piratini, com a Secretaria de Segurança do Estado. Isso é mais importante do que prefeito, vice-prefeito, prefeitura de Caxias do Sul. Isso aí é preservação da vida, da minha, da sua, da nossa região. Isso aí, disputa política não pode interferir nisso. Isso é o que eu vou me É a sua bandeira. É a minha bandeira. É a sua bandeira. Meu caro Ricardo Fabres de Abreu, vice-prefeito da cidade de Caxias do Sul, pena que não deu para colocar toda a conversa em dia, terás que voltar novamente outro dia. à nossa programação. Queremos falar muito sobre segurança pública também. Obrigado, lhe deixo com as considerações finais aqui na nossa programação. Considerações finais, agradecer o convite aqui para o Cidade Aberta. Estou sempre à disposição e posso deixar muitas pessoas, num determinado momento, até acharam que eu tive reações exageradas ou muito intensas em determinadas situações, mas não é nada mais do que o reflexo da situação que eu fui submetido. Eu reajo dessa forma. Eu posso afirmar a vocês que se tem algum político em Caxias do Sul, na administração, que não tem o rabo preso e que não deve favores para nenhum partido e para nenhuma pessoa, nem favor, nem dinheiro, nem satisfação, essa pessoa sou eu. E não vai ser um Daniel Guerra da vida que vai caçar o meu mandato. Ele fica no quadrado dele, que é um quadradão bem grande, eu fico no meu quadradinho e eu peço, se um dia o Daniel Guerra chegar a me ouvir, que ele perceba o que ele está fazendo com Caxias do Sul. Ele está criando problemas em Caxias do Sul. Caxias do Sul vai de mal a pior e não se realizou nada desde o início do ano. Problemas na saúde criados por esta administração, problemas no transporte, problemas na educação pré-escolar, na segurança, com associações de bairros, com associações beneficentes, com esportistas, com o pessoal da cultura. Indenizações apitando na curva que o município vai ter que pagar. Então, o que eu posso dizer é isso, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para tentar colaborar para resolver essa situação, porque Caxias está muito mal. A administração e Caxias não merece isso que está acontecendo. Eu espero que ele compreenda que eu sou vice-prefeito e que eu tenho o direito legal de exercer a minha função para o bem de Caxias do Sul. A cidade não é dele, a cidade é dos munícipes de Caxias do Sul. Nós, daqui 3 anos e alguns meses, não estaremos mais aqui. Mas a cidade tem que estar e tem que estar melhor do que é hoje. Muito obrigado mais uma vez, agradeço pela presença do vice-prefeito da cidade de Caxias do Sul, Ricardo Fabres Abreu, foi nosso convidado no Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Ficamos por aqui com o programa, muito obrigado, nos reencontraremos amanhã aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. Até lá, por enquanto, um forte abraço.